Fala meu povo, tudo bem? Eu sou o professor Renato Amigo, seu professor de Química, com muito prazer que eu te convido hoje para assistir a 50ª aula do primeiro bloco de aulas, o bloco das aulas de Química Geral e Inorgânica. Se você quiser maiores informações sobre todo o nosso projeto, acessa lá o nosso site, o www.quimicadoamigo.com.br, e lá você obtém informação dos 3 blocos de aula, as dicas do amigo, links interessantes, orientações de estudos, verificações de aprendizagem e uma série de listas de exercícios que estão organizadas por bloco e por grupo de aulas. Você faz o download gratuitamente, tenta resolver aí com base nas nossas aulas teóricas, confere as suas resoluções, confere os seus resultados com os nossos gabaritos e na sequência você confere as suas resoluções com as minhas nas aulas de resoluções comentadas que nós iremos postar aqui na segunda fase do nosso projeto. Tudo bem? Tudo isso para que você possa aprender química de um jeito completo, diferente e 100% gratuito, correto? Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para uma aula que é muito aguardada aí no ensino de Química, que é a aula sobre cálculo estequiométrico. Hoje a gente vai falar sobre os casos gerais do cálculo estequiométrico. Essa é a nossa primeira aula de cálculo estequiométrico e de agora até o final do bloco 1 a gente vai falar só de cálculo estequiométrico, tudo bem? Então, para a gente dar uma introduzida nesse assunto, evidentemente isso parece assim um pouco batido, todo mundo faz, mas é a melhor forma de te apresentar essa ideia de cálculo estequiométrico, de estequiometria. O que eu tenho aqui na lousa? Se você pensou que eu tenho uma receita aqui na lousa, você está redondamente enganado. Aqui eu não tenho receita de nada. Aqui o que eu tenho são ingredientes para a produção da massa de um bolo de paçoca. Um bolo de paçoca que eu vi na televisão, o pessoal confeitando esse bolo, achei muito legal. E essa aqui é a receita da massa. Essa aqui, na verdade, são os ingredientes da massa. Porque para isso aqui se tornar uma receita, faltam duas coisas. Quais são as duas coisas que estão faltando aqui para isso se tornar de fato uma receita? Em primeiro lugar, estão faltando as quantidades. Cada quantidade tem que estar atrelada a uma unidade, tudo bem? Não adianta simplesmente eu chegar aqui, colocar assim, ó, 6, 2, 1, 3, 9 e 1. Pronto, essas são as quantidades. Mas e aí, isso aqui é 6 o quê? Isso aqui, 2 o quê? Isso aqui, 1 o quê? Certo? Então, cada informação que eu coloquei aqui, ela vai ter que estar precedida aí, vai ter que estar seguida de uma unidade. Então, aqui, ó, os ovos são 6 unidades. Aqui para o açúcar são 6 xícaras de chá. Isso aqui equivale a mais ou menos 360 gramas. Aqui para a água também é 1 xícara de chá. Isso aqui vai equivaler a mais ou menos 340 ml. Mesma coisa aqui para farinha de trigo, só que eu vou abreviar aqui, tá? Xícara de chá, certo? Aqui para as paçocas são 9 unidades. E aqui, quando eu falei do fermento, aqui é 1 colher de sopa. Olha só então, agora eu tenho meus ingredientes, as quantidades com as unidades. E agora, para isso aqui se tornar de fato uma receita, falta só eu te dar um modo de preparo, ou seja, a ordem que você vai colocar as coisas, em que momento que você vai pôr, se vai ter que aquecer antes, se vai ter que aquecer depois, se vai ter que mexer, se não vai ter que mexer. Tudo isso para que eu possa produzir aqui a massa para um bolo de paçoca. Tudo bem? Então eu imagino lá o meu bolo deste tamanho aqui, um bolo bem bonito. Agora você imagina que na minha casa venha mais uma galera e eu vou precisar fazer um bolo de paçoca que tem o dobro do tamanho. Se eu te falar que eu quero o dobro de massa de bolo de paçoca, eu não preciso chegar em você e falar dobra os ovos, dobra o açúcar, dobra a água, dobra a farinha. Se eu falar para você que eu quero o dobro dos meus produtos, ou seja, o meu resultado aqui, automaticamente você vai dobrar todo mundo aqui, tá certo ou não? E se você não tiver uma xícara de chá, o que você tem que fazer? Você vai na internet, você entra lá e busca, 2 xícaras de chá para açúcar equivale a quantos gramas? Aí o cara vai lá e te fala que isso aqui equivale a 360 gramas de açúcar, aproximadamente. E aí você pega uma balança e você consegue fazer essa medição
aí de 360 gramas de açúcar. Suponha que você não tenha também uma balança. Aí você tem lá, sei lá, um pacote com 1 kg de açúcar. Você divide isso em 3 partes, você vai ter 330 gramas de açúcar em cada parte, mais ou menos. Então você consegue, tendo uma noção, você tem aqui, eu tenho uma indicação. Eu estou dizendo para você que é 2 xícaras de chá. Mas se você não tiver a xícara de chá, você pode fazer a conversão para massa, você pode fazer a conversão para partes da embalagem, você vai fazer a conversão à medida que você tem conhecimento das coisas, tudo bem? Isso para basicamente uma receita, para receita de qualquer coisa. Mas o que isso aqui tem a ver com o cálculo estequiométrico? O que tem a ver essa receita, ou na verdade esses ingredientes com as respectivas quantidades e unidades? O que isso aqui tem a ver com o cálculo estequiométrico? Absolutamente tudo, porque o cálculo estequiométrico, ele é como se fosse, o cálculo estequiométrico, além dele ser proporcional, ele é como se fosse a receita de uma transformação química. Então, no cálculo estequiométrico, a gente considera as transformações químicas como se fosse uma receita. Então, uma receita das transformações químicas. A gente vai começar a estudar agora as quantidades envolvidas em uma transformação química. E todas essas quantidades envolvidas em uma transformação química, quando a gente faz cálculos com essas quantidades, a gente vai dizer que a gente está usando o cálculo estequiométrico. Estequiometria é calcular quantidade, certo ou não? Então, o cálculo estequiométrico é uma receita de uma transformação química. Por exemplo, essa aqui. Aqui eu tenho uma receita de uma transformação química. Eu vou te fazer essa pergunta, pensa para me responder. Não. Aqui eu tenho os ingredientes de uma transformação química. Lembra que essa reação aqui a gente usou na aula passada? Aqui eu estou falando da reação de produção do ferro. A reação de produção do ferro a partir do minério de ferro. Tudo que está antes da seta aqui, eu vou chamar de reagentes, certo ou não? Então esses aqui são os meus reagentes, tá? E tudo que está depois aqui da seta, eu vou chamar de produtos. Esses aqui são os meus produtos. Isso aqui, eu só estou indicando os ingredientes que eu tenho aqui como reagente e os produtos que eu vou obter. O que está faltando aqui? O que está faltando aqui é a mesma coisa que estava faltando aqui. Estão faltando as quantidades. E como que a gente obtém essas quantidades? Primariamente, você vai sempre fazer o balanceamento de uma equação química. Por isso que na aula passada a gente falou bastante sobre balanceamento. Quando a gente balancear essa equação química, olha só, a gente, não sei se você lembra dessa aula, se você não lembra, por favor, você vai lá, volta e assiste a aula passada. A gente chegou nesses coeficientes estequiométricos. E olha só o que é interessante. No cálculo estequiométrico, os coeficientes, olha só que maravilha, hein? Os coeficientes indicam a proporção, então indicam a proporção em mol, indicam a proporção em mol de cada substância, seja ela substância reagente ou produto. Certo ou não? Então aqui, ó, indica a proporção de cada substância. Então o que quer dizer isso aqui para mim? Quer dizer que quando eu tiver 1 mol de óxido de ferro, eu vou precisar de 3 mols de monóxido de carbono para produzir 3 mols de CO2 e 2 mols de ferro metálico. Essa é a informação mais importante que a gente tem no cálculo estequiométrico. Quer você use regra de 3 para resolver proporcionalidade, quer você use análise dimensional, essa é a informação mais importante quando a gente trata de cálculo estequiométrico. Os coeficientes indicam a proporção em mol de cada substância em uma transformação química. E aqui, você viu que aqui eu transformei de xícara de chá para gramas de açúcar? Consultando lá a internet, aqui você vai transformar 1 mol de óxido de ferro para massa, você vai transformar 1 mol de óxido de ferro para número de partículas, você pode transformar 3 mol de gás carbônico para massa, você pode transformar 3 mol de gás carbônico para número de partículas, você pode ainda transformar 3 mol de gás carbônico que é gasoso para volume. E a partir da próxima lousa, a gente vai ver como fazer todas essas relações
aqui, e aqui eu vou colocar para vocês a minha receita para que você tenha sucesso em todos os cálculos estequiométricos. Eu vou te colocar uma série de passos que, se você seguir cada um desses passos meticulosamente, você nunca vai errar cálculo estequiométrico na sua vida. É só você seguir isso com bastante calma, prestando bastante atenção, tudo bem? Então, eu vou dar uma licencinha para você copiar essa lousa de introdução e eu já volto para falar sobre as relações que a gente pode fazer e para eu te dar a receita do cálculo estequiométrico. Fala, galera, voltamos agora com uma lousa nova. Essencial que você copie tudo que tem nessa lousa, eu vou dar tempo no final, que você registre todas as informações e que você entenda o que eu estou fazendo aqui. Como um exemplo, eu utilizei a mesma equação que já estava aqui. Olha só, aquela equação para obtenção do ferro. Então presta atenção. Os coeficientes que a gente coloca depois de balancear uma equação, ele vai indicar a proporção em mol de cada um dos participantes, tudo bem? Mas você pode fazer a conversão de mol em partículas. Para isso, basta que você pegue o número de mol de cada elemento e multiplique pelo fator de conversão, 6 vezes 10 elevado a 23. Então, se o exercício falar em partículas de Fe2O3, ao invés de usar um mol, você vai usar o quê? 1 vezes 6 vezes 10 elevado a 23. Se o exercício falar, ao invés de mol de Fe2O3, falar em massa, o que você vai fazer? Você vai multiplicar sempre pela massa molar. Multiplica sempre pela massa molar. E a massa molar, você sabe que é a massa atômica ou massa molecular em gramas. Então, olha lá, o ferro é 56. 56 vezes 2, 112. 112 mais 3 vezes 16, que é 48, vai dar 160 gramas. Então, olha só, é uma vez 160 gramas, porque um mol em massa é a massa molar do Fe2O3, certo? Olha o monóxido de carbono gasoso aqui, ó. Gasoso vai ter volume também, beleza? Olha lá, eu tenho 3 mol de monóxido de carbono, não tenho? Então eu tenho, em número de partículas, eu tenho 3 vezes 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de CO. Por quê? Porque esse 3 já estava aqui e o mol sempre é 6 vezes 10 a 23. Se eu quiser transformar agora 3 mol em massa, é só eu multiplicar pela massa molar do monóxido de carbono. Carbono é 12, oxigênio é 16, 12 mais 16 dá 28. Então aqui seria 3, 1 mol de CO não é 28, então aqui vai dar 3 vezes 28. E se eu quiser passar isso para volume, desde que esteja na CNTPs, não tem problema nenhum, é só eu fazer 3. Quanto que é 1 mol em volume? 22,4 litros. Você nunca vai precisar fazer tudo isso, eu só estou colocando todas as possibilidades. Sempre em verde número de partículas, em azul número de partículas, em verde massa e preto volume. Em roxo eu estou trazendo a informação em quantidade de matéria, em número de mol. Mesma coisa para o CO2. A única coisa que muda sempre é isso aqui, né? Cada um tem uma massa. E aqui é a mesma coisa para o ferro, só que o ferro não tem volume porque ele está no estado sólido, tudo bem? Deu para entender? Se você entendeu para essa, velho, pode pegar qualquer equação que você quiser na tua vida e fazer exatamente a mesma coisa. Se você conseguir fazer isso aqui, eu te garanto que você resolve qualquer cálculo estequiométrico, certo ou não? Tudo bem? Lembrando que nas aulas aqui a gente sempre vai passar por proporcionalidade e a gente vai ter vídeos explicando para vocês o que é análise dimensional e como usar a análise dimensional aqui nos cálculos estequiométricos. Maravilha? Tudo bem até aqui? Sim ou não? Espero que sim. Show de bola. Vamos olhar para cá. Isso aqui, gente, é uma dica do amigo, é uma dica do coração. Essa é a dica que eu dou para você, que você, se seguir ela inteirinha aqui, ó, você sempre vai chegar aqui, ó, no parabéns, você acertou. Olha só. Primeiro, o que você vai fazer? Sempre equacionar e balancear a sua equação, a sua reação química. Ela pode vir dada, né, já coloca lá bonitinho, ou ela pode vir no enunciado. No enunciado é um pouco mais chato para você tirar as informações de lá e montar a equação, certo? Primeiro, depois que você montou e balanceou, você vai colocar... na hora do balanceamento você vai ter vários coeficientes, não vai? Você vai pegar cada um desses coeficientes e escrever embaixo de cada substância esse coeficiente em mol. Por exemplo, aqui o coeficiente é 1, não é?
Então eu escrevi aqui embaixo 1 mol. O coeficiente aqui é 3, não é? Eu escrevi embaixo 3 mol. E assim sucessivamente, certo? Depois você vai ler o exercício e vai identificar lá no enunciado quem efetivamente está participando. Porque vamos pegar um exemplo aqui. Se eu te falasse, ó, com 1 tonelada de óxido de ferro, quantos átomos de ferro a gente obtém? Você percebeu que eu estou falando só do Fe2O3 e do Fe? Não é que esses dois aqui não são importantes, é que eles não vão entrar no cálculo, só isso. Então a ideia é que você identifique quem está participando, isso vai ser muito importante pra gente. Isso é leitura, tudo bem? Aí no quarto passo você vai verificar que conversão que ele está solicitando. Ele quer que você trabalhe em mol mesmo, ele quer que você trabalhe em número de partículas, ele quer que você trabalhe em massa, ele quer que você trabalhe em volume. Você vai identificar isso olhando para as unidades. Se você não conseguir encontrar as unidades nos enunciados, dá uma olhadinha nas respostas. Geralmente as respostas vêm com unidades, então fica muito mais fácil para você trabalhar, tudo bem? Mas verifica a conversão. No quinto passo, você vai fazer a conversão. Pá, converteu. Que é isso que a gente fez aqui, ó. Tá? É o que eu fiz aqui, tudo bem? Depois que você vai colocar os dados do exercício, montando a proporcionalidade. É só no sexto passo que você vai colocar os dados do exercício, ó, os dados do problema. É só nessa etapa. Não adianta você querer colocar logo na primeira etapa. Os dados do problema ficam só para o final. E depois que você montou a proporcionalidade com os dados do problema, você faz a conta e aí, ó, é só alegria. Parabéns, você acertou. Certo ou não? Maravilha? Eu vou dar uma licença para você copiar. Eu não vou apagar essas dicas. Eu vou resolver um exercício aqui, olhando para essas dicas e fazendo junto com vocês. Depois eu vou passar mais 2 exercícios e finalizamos essa aula de introdução ao cálculo estequiométrico. Certo ou não? Copia então, que essa parte é muito importante. Fala, meu povo, voltamos com o nosso primeiro exercício de cálculo estequiométrico. Então dá um ligo aqui. Já estou colocando um exercício que vai misturar massa e volume, hein? Eu já tô imaginando aí que você tá manjando, tudo bem? Vamos lá, ó. Na combustão completa de 92 gramas de etanol, qual é o volume na CNTP de CO2 obtido? Dada a equação não balanceada. Então olha só, ele já deu a equação. O que a gente vai fazer no primeiro passo? Balancear. Então olha só, você tem 2 carbonos aqui, você vai precisar de 2 aqui também, certo ou não? Você tem 5 mais 1 hidrogênios aqui, você vai precisar de 5 mais 1, que dá 6, você vai precisar de 3 águas aqui, tudo bem? Você tem 4 oxigênios com 3 oxigênios, aqui você tem 7. Desses 7, 1 já está aqui, tudo bem? Então sobraram 6 para você colocar aqui. Então você vai ter 3 vezes 2 aqui. Certo ou não? Você tem que saber balancear com base naqueles passos. Passo tracinho aqui, CHO, CHO. Vai acertando, mas eu já estou pulando essa etapa porque você já sabe balancear. Afinal de contas, você viu a aula passada, não viu? Se não viu, volta lá, vê e aprende a balancear, não tem problema nenhum. Qual que é o nosso segundo passo aqui? Os coeficientes indicam o número de mol. Escreva-os abaixo de cada fórmula. Então aqui, qual é o coeficiente que está aqui? É 1. Então eu vou escrever isso aqui, ó. 1 mol desse cara aqui. Aqui eu vou escrever o seguinte, ó. 3 mol desse cara aqui. Aqui eu vou escrever o seguinte, ó, 2 mol desse cara aqui. E aqui eu vou escrever o seguinte, ó, 3 mol desse cara aqui. Agora eu já sei quantos mols de cada um eu preciso. E mol eu sei converter para qualquer coisa. Afinal de contas eu estou assistindo as aulas aí junto com vocês. Terceiro passo, identifique no enunciado do exercício os participantes efetivos. Então olha só. Na combustão completa de 92 gramas de etanol, então ele está dando uma massa de etanol, então o etanol é um participante efetivo, certo? Qual é o volume de CO2 obtido? Quem é o outro participante efetivo? É o CO2. Então você vê que não importa nada do O2 nem do H2O, nem da água, porque nessa reação não vai ser cobrado nada deles. Lembra que se há uma proporção, basta eu te dar a informação de um, você já obtém do outro. Lembra lá na ideia do bolo? Eu dobrei aqui a massa e dobrou todos os ingredientes? Que é a mesma coisa. Olha só, ele está falando, aqui eu estou mandando você verificar a conversão. Ele está falando em gramas de etanol. Então etanol eu vou converter aqui para massa, tudo bem? Ó, eu vou converter aqui para massa, certo? Beleza? E quando eu falar no CO2, ele quer saber o
volume. Então aqui eu vou converter para volume. Oi, professor, mas pode? Lógico que pode. Porque você está partindo da relação em mol, da proporção em mol. Isso vai ser muito importante também para as análises dimensionais, tudo bem? Então vamos lá, como é que eu transformo 1 mol de etanol em massa? É só eu ver a massa de cada uma das substâncias. Carbono é 12, 12 vezes 2, 24, 24 mais 5, 29, 29 mais 1, 30, 30 mais 16, 46. Então aqui a gente vai ter 1 vezes 46 gramas de etanol, certo ou não? Tudo bem? E aqui, como é que eu faço para transformar CO2, mol de CO2 em volume? Ora, se está na CNTP, eu sei que é um valor constante. Quanto que vai ser esse valor? Vai ser 22,4, mas olha só, você tem 2 mols, então você vai fazer o seguinte, ó, 2 vezes 22,4. Você deve estar se perguntando aí, todo mundo pergunta para mim, professor, posso pôr 44,8? É evidente que pode, porque 44,8 é 2 vezes 22,4. É que eu costumo deixar assim para mostrar para vocês toda hora de onde vêm as coisas, tudo bem? Mas isso é só uma frescura minha. Não é que você é obrigado a fazer assim. E desse jeito que eu tô fazendo, na hora de fazer as conversões, fica tudo muito mais fácil, na minha opinião, tudo bem? Mas você não precisa fazer do mesmo jeito que eu. Basta que você entenda o porquê que esse número tá aqui, certo? Agora olha só, depois que eu fiz as conversões, eu vou montar a proporcionalidade. Eu vou colocar os dados do problema. Então olha só, eu vou identificar aqui a pergunta. A pergunta não é qual é o volume? Então aqui no volume eu vou colocar aqui um X, que é a minha incógnita, certo ou não? Olha, eu não sei quanto é o volume. Com 92 gramas de etanol. Então, olha lá, 92 gramas de etanol. Quando você faz assim, você está pondo ó, etanol embaixo de etanol, massa embaixo de massa, CO2, volume, volume embaixo de volume. Agora, é só a gente fazer o quê? É só a gente fazer a multiplicação em cruz. Olha só que maravilha. E aí a gente vai encontrar que o nosso X é igual à diagonal que dá, que tem número, né? Que é assim, ó, 92 vezes 2 vezes 22,4 dividido pela diagonal que não dá, que é 1 vezes 46. Olha só que interessante, dá pra gente fazer várias simplificações aqui, não dá? Ó, o 92 eu simplifico com 46, isso aqui vai dar 2. E aí, o 1 já está aqui mesmo, então agora olha só a nossa conta aqui, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 22,4. Então vamos fazer aqui no cantinho, ó, 22,4 vezes 4. Isso aqui vai dar 16, 8 com que foi 9, 8 aqui, 89,6. Então a nossa incógnita aqui, ó, é 89,6 litros de CO2. Nunca se esqueça de colocar a unidade e a substância respectiva aqui. Certo ou não? Acabou. Isso é cálculo estequiométrico, galera. Coisa simples. Basta você seguir esses 7 passos. Ah, professor, mas quando ele dá a densidade do álcool, é só você fazer umas continhas antes. Você pode ter que fazer alguma coisa antes aqui e você pode ter que fazer alguma coisinha depois. Mas o básico, o clássico, é você resolver sempre dessa forma, seguindo sempre esses passos. Maravilha? Tranquilo? Agora eu vou apagar esse exercício, vou apagar esse pedaço aqui e vou colocar mais 2 exercícios para a gente finalizar a aula, tá certo? Então copia aí, copia mesmo que isso aqui é muito importante. Fala galera, voltamos agora com a última lousa, 2 exercícios de cálculo estequiométrico para a gente finalizar essa aula inicial aí de cálculo estequiométrico. Tudo bem? Vamos lá então. Olha lá, na síntese da amônia, partiu-se de 560 gramas de gás nitrogênio com gás hidrogênio em excesso. Qual é o número de mols de amônia obtido? Ele deu alguma equação aqui? Não, então você tem que se virar para equacionar e balancear. Então ele está sintetizando a amônia. Então a gente vai ter amônia aqui, ó, nos nossos produtos. Então a gente vai sintetizar a amônia gasosa. A partir de quem? Gás nitrogênio com gás hidrogênio. Então olha lá, a gente vai ter aqui, ó, o N2 mais o H2. Certo? Ó, mas o professor, ele falou que o gás hidrogênio está em excesso. Não tem problema, ele está querendo dizer o seguinte: tem gás hidrogênio, não se preocupa com ele não, tá certo? Essa equação tá prontinha para a gente terminar?
Não, né? A gente tem que balancear. Ó, se eu tenho 2 nitrogênios aqui, eu vou precisar de 2 NH3 aqui, e 2 vezes 3 eu tenho 6 hidrogênios aqui, então eu vou precisar de 3 vezes 2 hidrogênios aqui, tá certo ou não? Show de bola? Agora vamos fazer lá o nosso segundo passo. Qual era? Colocar o número de mol de cada substância logo abaixo dela, ó, 3 mol aqui e 2 mol aqui. Eu já tenho agora a minha referência. Vou ver de quem que ele está efetivamente falando. Ó, partiu-se de 560 gramas de gás nitrogênio. Então, olha só, do gás nitrogênio ele está falando. E ele quer saber qual é o número de mols de amônia. Então, ele está falando da amônia também. Certo ou não? Ah lá, ele não está falando do H2, porque o H2 está em excesso. Tem lá, relaxa. Quais são as conversões que ele está pedindo? Você não partiu de 560 gramas de gás nitrogênio? Então aqui o gás nitrogênio, você vai ter que converter isso aqui para massa. Então você vai ver quanto que vale 1 mol. Olha lá, você vai converter isso aqui para massa. E olha só a pergunta dele, qual é o número de mols? Você não tem que fazer conversão nenhuma. Então você vai simplesmente copiar, ó, vai copiar, certo ou não? Porque você não tem que fazer transformação nenhuma, ele está pedindo em mol mesmo, então você vai copiar. Olha lá, 1 mol de N2 em massa vai dar quanto? Vai dar 1 vezes 28 gramas, certo? Porque 1 daqui e 1 mol de N2, cada N vale 14, dá 28. E agora aqui eu vou copiar, então isso aqui vai ser 2 mol. Então olha só o que eu sei, que para cada 28 gramas de N2, eu vou produzir 2 mol de NH3. Agora eu vou colocar os dados do exercício. Eu tenho 560 gramas desse cara aqui, eu quero saber quanto desse aqui eu vou produzir. Acabou. Agora é só resolver a continha. Então o nosso X aqui, a nossa proporção vai ser o 560 vezes 2, dividido aqui pelo 28, tudo bem? 56 é o dobro de 28, né? Só que aqui é o dobro com um zerinho aqui, então vai dar 20, né? É 20 vezes, certo ou não? Agora, então dá para cancelar, isso aqui vai dar 20. 20 vezes 2 dá quanto? 40, maravilha. Então aqui a resposta vai ser o quê, ó? 40 mol de NH3, certo? Aqui, como é unidade, não tem plural, tudo bem? Então a resposta aqui é 40 mol de NH3. Maravilha? Muito tranquilo, né? Igualzinho o outro. Todos são iguais. Uma das formas de produção de cloro é mostrada a seguir. Então, dióxido de manganês mais HCl, formando cloreto de manganês, água e gás cloro. Nessa reação, deseja-se utilizar 29 gramas de MnO2. Letra A. Quantos mols de HCl são necessários? E letra B. Quantas moléculas de cloro são obtidas? Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai copiar essa equação de novo, né? Ela já está balanceada, ó, MnO2 sólido mais 4HCl aquoso, formou MnCl2 aquoso mais 2H2O líquido mais Cl2 gasoso. Certo ou não? Maravilha? O que a gente vai fazer agora? Eu já esqueci. Qual era o segundo? Ah, lembrei. É colocar o número de mol aqui, ó. 1 mol desse, 4 mol desse, 1 mol desse, 2 mol desse e 1 mol desse. Depois, o próximo passo era ver de quem ele estava falando, né? Ele está falando que vai usar o MnO2 e ele está fazendo, na letra A, uma pergunta para HCl e na letra B, ele está fazendo uma pergunta para o Cl2. Então eu vou até fazer aqui, ó, de cor diferente, tudo bem? Mas ele está perguntando dos dois aqui, ó, do HCl e do Cl2. Quais são as conversões necessárias aqui? O MnO2 você vai converter para massa, porque ele deu em gramas aqui, tudo bem? Então 1 mol você vai converter para massa. Aqui, ó, para o HCl, ó, mols de HCl. O que você vai escrever aqui? Vamos ver se você lembra. Se não lembra, olha para cá, gente, pelo amor de Deus. Você vai copiar. Show de bola. E para o Cl2, ó, ele quer saber quantas moléculas. Então aqui você vai passar de mol para moléculas. Dá para transformar de mol para moléculas? Evidente que dá.
Vamos lá, então vamos fazer as conversões agora? Olha só que maravilha, bem tranquilo. O manganês é 55, eu já olhei na tabela periódica. O oxigênio é 16, mais 16 dá 32, com 55 aqui vai dar o quê? Aqui vai dar 87 gramas. Aqui como ele mandou copiar, então vamos lá. 87 gramas está para 4 mol, que está para 1 vezes 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Certo ou não? Ah lá, já tem aqui a nossa primeira linhazinha da regra de 3. Agora é só colocar os dados do exercício. O que ele falou? Ele falou que com 29 gramas, ele quer saber quantos mols desses você vai precisar na letra A e quantas moléculas dessas você vai precisar na letra B. Vamos resolver então as continhas aqui bem no cantinho. Ó. O nosso x vai ser igual à diagonal que dá, que é 29 vezes 4 dividido por 87. 29 com 87 são múltiplos, tá? A gente sabe que eles são múltiplos, ó. Isso aqui dá 3, tá? Eu vou simplificar. Só você fazer 3 vezes 29 dá 87, ó, porque 3 vezes 20 dá 60, 3 vezes 9 dá 27, 27 mais 60, 87. Então aqui você vai ter 4/3. Então o nosso x, ele vai ser aproximadamente 1,3 mol de HCl, né? Que é 4/3, né? Que é 1 inteiro mais 1/3. Certo ou não? Tudo bem? Maravilha? Agora vamos calcular o nosso y aqui no cantinho. Olha só, o nosso y vai ser o quê? A diagonal que dá, que é 29 vezes 1 vezes 6 vezes 10 é 23, dividido por 87. A gente já viu que o 29 com 87 são simplificáveis. Isso aqui vai dar 3, não vai? Agora, 3 com 6... Porra, mais simplificável ainda, né? Isso aqui vai dar 2, não vai? Então pronto, já acabou o exercício. Olha só, o nosso y aqui vai ser igual a 2 vezes 10 elevado a 23 moléculas de Cl2. Olha só que interessante. E aí a gente finalizou mais um exercício, tudo bem? Muito fácil, não é? Fala a verdade. Com a gente fazendo, fica bem tranquilo, né? Então eu vou dar uma licencinha aqui para você copiar, para você digerir as informações, e eu volto para dizer que infelizmente aí uma aula muito esperada no nosso canal chegou ao final. Eu agradeço demais aí a sua presença. Se você gostou dessa aula, por favor, clique aí no botão curtir, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais, ajuda o canal a crescer. Se você tem alguma dúvida, sugestão, crítica ou elogio, deixa um comentário aqui ou escreve um e-mail para mim no quimicadoamigo@gmail.com, quimicadoamigo@gmail.com. É sempre um prazer receber e responder as suas dúvidas, tudo bem? Então, finalizamos essa aula de cálculo estequiométrico, logo já vai ter outra aí de reações sucessivas. Eu espero que você tenha vindo nessa até o final e venha para a próxima. E o que eu tenho a dizer a você é: beijo, tchau!